ACE na TV Floripa, Canal 4. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 17 horas, com reprises às sextas-feiras, às 20 horas e aos sábados, às 19h30. E você pode assistir também pelo www.tvfloripa.org.br. Clique no link ao vivo e depois clique em play e você terá acesso ao programa ACE. Os objetivos da Associação Catarinense dos Engenheiros é congregar, defender e representar os interesses dos seus associados. Nós estamos ali no Parque de Coqueiros, com a nossa sede, e aberta a todos para recebê-los e discutirmos, então, estimulando o desenvolvimento técnico e científico e cultural dos nossos associados e da comunidade. Buscamos integrar, através de atividades sociais e esportivas, com membros de outras categorias profissionais e a comunidade, promover intercâmbio entre profissionais, empresas públicas e privadas e empresas ligadas à engenharia, colaborar com órgãos, empresas públicas e entidades da sociedade civil em projetos de interesse e relevância para toda a comunidade, promovendo a valorização da engenharia catarinense e combatendo o exercício ilegal da profissão das profissões que compõem o sistema CREA, CONFIA e Mútua. Hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco o professor Hilton Moreno, engenheiro eletricista, consultor nacional da revista O Setor Elétrico, uma publicação de grande circulação no Brasil, que trata com detalhes sobre instalações elétricas de baixa, média e alta tensão. O professor Hilton está em Florianópolis, ministrando um curso na Associação Catarinense de Engenheiros sobre as instalações elétricas em baixa tensão, NBR 5410. É um prazer termos a presença em nosso programa e gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre o curso e seus principais objetivos, Hilton. Primeiramente, Celso, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando na ACE, é um prazer estar aqui com vocês. Esse curso que nós estamos realizando aqui na ACE, a gente está trazendo para os participantes uma visão geral dessa norma que você mencionou, a NBR 5410, que é, digamos, a bíblia das instalações elétricas de baixa tensão no Brasil. Todas as edificações, todos os tipos de instalações, sejam desde uma casinha muito simples até uma siderúrgica, passando por um porto, um aeroporto, um shopping, tem que atender às prescrições dessa norma técnica. E aí, ela é uma norma relativamente complexa, o que nós estamos fazendo aqui é tentar passar para os participantes numa linguagem mais direta os principais pontos que essa norma contém, para que a gente possa, no final da história, fazer com que os profissionais que participam do curso consigam aplicar isso nas suas instalações, de modo que elas fiquem mais seguras para as pessoas e mais seguras em relação ao patrimônio. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, expediu a primeira vez a NBR 5410 nos idos de... Foi nos anos 60, a primeira nos anos 40, logo um pouco depois que foi fundada a própria ABNT, já tinha lá alguns embriões, uns tópicos, né? Aí até nos anos 60 exatamente, ela publicou o que se chamava antigamente da NB3, era o nome dessa norma. E a NB3 ficou no mercado de 1960 aproximadamente até 1980, quando em 1980 foi feita uma revisão muito profunda nessa norma, que resultou no que a gente conhece hoje como NBR 5410. A NBR 5410, então, ela está revisada em relação à NB3, mais ou menos desde 1983, 84, se eu me recordo bem. E nessa época aí, foi uma série de recomendações técnicas que passaram a mexer com todo o cenário de instalações elétricas no país.
Sem dúvida. E agora ela também precisava de uma nova revisão, né? Como Exato. é que está essa nova revisão? Bem... Como é que são esses passos de revisão? Você que participa bastante, como é que uma pessoa, um engenheiro que gostaria de participar de uma revisão dessa, como é que ele pode fazer? Você podia dar uma radiografia para os nossos telespectadores poder acompanhar a participação de uma revisão de uma norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas? Eu vou dar baseado como exemplo a 5410, mas vale para participação em qualquer norma técnica que é feita no Brasil. Então, em primeiro lugar, a participação nesses comitês normativos, ela é totalmente aberta. Qualquer pessoa que quiser participar, tenha interesse e, obviamente, né, seja, como a gente diz, do ramo, né? Então, para aquelas pessoas que têm a contribuir com o assunto, é muito simples, basta solicitar a sua inclusão nos diversos grupos que existem, para que ela solicita simplesmente a participação nesses grupos. Como ela solicita, hoje em dia com o meio eletrônico, né? Então, na área elétrica, basta enviar um e-mail para cobei@cobei.org.br, solicitando a participação, por exemplo, no caso da NBS 5410. Para esse e-mail, manda, eu gostaria de participar como membro da comissão que faz o trabalho de revisão dessa norma. Só isso. Se identifica, a partir daí você passa automaticamente a integrar a comissão. E uma outra novidade que vem sendo implementada há uns 4 anos, 5 na BNT, é que hoje, além das reuniões presenciais que são promovidas, no caso da 5410, todas elas apenas em São Paulo, o que poderia, por exemplo, para o pessoal de Santa Catarina ser um problema, né? Hoje, 80% do trabalho de revisão é feita via eletrônica, através de um sistema via internet, onde a pessoa uma vez... não as reuniões são sempre presenciais, mas existe um sistema da BNT em que a pessoa, a partir da hora que ela vira membro daquela comissão, ela recebe um nome de usuário e uma senha, que ela tem acesso a um ambiente virtual, onde ela tem todos os documentos que estão sendo discutidos disponíveis ali. Ela pode estudar os documentos e manda suas sugestões, seja para revisão, seja para inclusão de alguma coisa nova, pelo próprio sistema. Então, a participação dela é muito ativa via esse ambiente virtual. E aí, de tempos em tempos, geralmente a cada 2, 3 meses, aí existe uma reunião física, presencial, para se discutir alguns pontos. Se a pessoa puder comparecer, tanto melhor. Mas se não puder, pelo menos ela já enviou, já participou. E o mais importante, ela vai tendo acesso a tudo isso, às atas de reunião, aos documentos. Então, a participação em qualquer comissão de estudo é muito interessante por 2 motivos. Primeiro, que você aprende muito. É uma boa oportunidade de aprender. A gente encontra em poucos cursos por aí, você vai aprender tanto quanto participando de uma comissão. E a outra é, você sabe por antecipação o que vai acontecer. Então, quem hoje está participando da revisão, por exemplo, da 5410, que começou o ano passado, hoje já tem uma ideia de para onde está indo essa norma, que vai ser publicada só daqui 2, 3 anos. Uma revisão dessas, ela leva aí cerca de 4, 5 anos. Normalmente. Na era que não tinha toda essa parte digital, esse portal, por exemplo, a última revisão da norma que foi publicada em 2004, ela levou cerca de 5 anos de trabalho, quase todo mês uma reunião, o que realmente é um... Quantos técnicos, mais ou menos, estão presentes nas reuniões? Então, esse grupo é um dos maiores em termos de número de pessoas, né? O grupo da 5410, nós somos lá hoje aproximadamente uns 50 profissionais. E tem várias comissões? Então, no caso, tem uma comissão só que trata da 5410. O que é feito, esse ano ainda não foi feito, mas costuma ser, como a norma é muito extensa, a gente acaba dividindo a norma por alguns assuntos e forma uns grupos para discutir assunto por assunto e depois leva isso para as plenárias, que a gente chama.
Mas, por enquanto, não houve essa divisão e nós estamos tratando a norma por inteiro, analisando essa norma. A gente pega o documento e define, bom, até o dia tal, a gente tem que mandar contribuições sobre do item tal ao item tal. E aí todo mundo manda, aí na próxima reunião presencial, todos discutem aquelas sugestões que foram enviadas. Então, isso tudo para dizer assim, qualquer pessoa aqui da região, né, que queira participar, por exemplo, da revisão da 5410, é uma coisa muito transparente, muito aberta, muito democrática. E, como eu disse, você pode participar ativamente. Se puder ir ainda a cada 2, 3 meses a São Paulo participar de reuniões físicas, melhor ainda. Certo. Nestas revisões, sai a Bíblia final, né? Sai a norma toda. Esta norma é colocada no mercado, é disponível a todos os técnicos e ela confronta muitas vezes com as normas das concessionárias nos estados. Cada concessionária tem uma norma, às vezes, com sua particularidade. Qual é o poder maior para efeitos de normativa de utilização pelos técnicos, pelos engenheiros que executam os projetos? Seguir as orientações da NBR ou seguir as orientações das concessionárias? Muito interessante esse assunto. Então, o primeiro é assim, existe como conceito geral que as normas emitidas por entre aspas, autoridades, vamos resumir assim, seja pelo Inmetro, seja pelo Anvisa, Anatel, ANEEL, e normas emitidas por concessionárias, elas se sobrepõem às normas da BNT. Então, se no mesmo assunto houver uma norma de uma concessionária que conflita com uma norma da BNT, juridicamente falando na nossa estrutura, prevalece a norma da concessionária nesse exemplo. Mas o que acontece é muito interessante, a gente está tratando disso, por exemplo, no curso, que é assim, é a abrangência de cada documento. Então, nesse caso desse assunto, instalações elétricas, por exemplo, de baixa tensão, como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é muito clara, e assim, a NBR 5410 começa a valer depois que termina a validade da norma da Celesc. E aí, em vez do Arnaldo César Coelho, entra a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e diz que é do jeito que ela quer que seja. Exatamente. Né? Inclusive, uma das grandes polêmicas que surgiu na ANEEL com a revisão da 414 era a respeito de atendimento a casas no outro lado da via pública por onde passa a rede elétrica. E ela estava a exigir que do outro lado da via pública se fosse colocado, instalado um poste para fazer aquela ligação, não podia ir direto à residência. E aí é mais um poste, é mais um obstáculo na calçada, mais um problema de acessibilidade que a gente tem. Então é uma discussão longa, né? A regulamentação de todas essas questões, quando a gente fala, inclusive, aqui para a nossa cidade, Florianópolis, que é uma situação típica, diferente do que muitas outras capitais, porque nossas ruas são estreitas, nós vivemos numa ilha, nossas calçadas têm menos de 2 metros, então um poste já ocupa quase toda a calçada. Então é uma questão que tem que ser diferenciada, e a concessionária aí coloca suas regras, suas orientações de como se deve proceder. Eu acho que isso que é importante. Então, primeiro, para efeitos de instalações elétricas de redes de distribuição, tem que ser ouvida a concessionária local. Agora, a instalação interna da sua residência, quem define, quem determina os procedimentos e os itens de segurança é a NBR 5410. Então, veja como é importante você ter na sua instalação elétrica sempre um profissional habilitado e contratado para fazer o seu projeto e executar suas instalações, para que não se corra risco nenhum. Vamos agora ao nosso intervalo comercial e depois voltamos em seguida com o segundo tempo do nosso programa de hoje.
Nós estamos de volta com o programa ACE na TV Floripa, Canal 4. É um programa da Associação Catarinense dos Engenheiros. E por que ser sócio da ACE? A possibilidade de estar permanentemente fazendo seu desenvolvimento profissional, participando de treinamentos, cursos, seminários e eventos que são realizados na ACE. Você terá uma ampliação da sua rede de contactos profissionais, possibilitando encontrar outros profissionais, conviver com esses outros profissionais, aumentar a sua chance de ser percebido pelo mercado. É dessa forma que é importante congregar e estar numa rede de network, e você venha para a ACE, se associe, entre no site www.ace-sc.com.br e preencha sua ficha de inscrição para ser sócio da ACE. O professor Hilton Moreno está essa semana conosco na Associação Catarinense dos Engenheiros, ministrando um curso sobre instalações elétricas de baixa tensão, NBR 5410, e sobre outra norma que fala sobre... instalações elétricas em locais de afluência de público. Locais de afluência de público. Quais são os principais cuidados, quais as principais recomendações e como que alguém que trabalha com isso deve ter sempre que tomar o cuidado necessário para ter uma anotação de responsabilidade técnica, para não ter nenhuma surpresa, para não causar nenhum risco de acidente e tal. Quais são as principais orientações que você daria nesse sentido? No sentido. Então, em primeiro lugar, essa parte em relação a essa outra norma que a gente também está tratando no nosso curso é a NBR 13570, e a gente costuma dizer ela é um filhote da NBR 5410. Enquanto que a 5410 é uma norma de aplicação em qualquer tipo, em todos os tipos de instalação, a 13570 trata de algumas prescrições adicionais nesses locais que estão sujeitos à presença, né, de público durante um tempo limitado, né? Então são casas de show, aí lembrando da boate, né, da tragédia, enfim, aeroportos, portos, estádios, arenas, shopping centers, hotéis, enfim, cinemas, essas áreas onde as pessoas vão lá numa quantidade grande de público. Então, o que essa norma faz, sem entrar muito no detalhe das prescrições, mas ela pega alguns itens da NBR 5410, dando um exemplinho só, por exemplo, a 5410 ela permite em determinadas condições, que você em instalações comerciais, você possa usar, por exemplo, condutor de alumínio, cabo com condutor de alumínio. Já a NBR 13570 diz que em nenhuma hipótese, se uma instalação é de afluência de público, então, por exemplo, uma loja de departamento, ou seja o que for, comercial, é permitido o uso de condutor de alumínio, só condutor de cobre. Então essa norma 13570 vai nessas linhas, ela pega alguns itens que são mais sensíveis à segurança nesses ambientes onde tem muita gente e estabelece algumas restrições mais rigorosas em relação à NBR 5410. É isso que a gente também está passando nesse curso na ACE essa semana. Esse curso na ACE é uma oportunidade ímpar para todos os profissionais do setor poderem ter o contato com o professor Hilton Moreno, se aperfeiçoar, conhecer com detalhes estas orientações. O professor Hilton Moreno já há muito tempo realiza em diversos locais do Brasil encontros técnicos, que são chamados os SINASES. Esses SINASES eu tive a oportunidade de participar de um, professor Hilton, em Joinville. É um evento muito brilhante, muito bacana, com diversos temas abordados e que corre o Brasil inteiro. Então ele realiza, são 5 eventos, me parece, ao longo do ano, em diversos estados. E Santa Catarina, então, teve naquela oportunidade, agora esse ano não tem,
E eu gostaria de saber quando é que nós vamos ter um SINASE para o público da Grande Florianópolis, um SINASE na Associação Catarinense de Engenheiros, e também para que você falasse um pouco mais sobre o SINASE, sobre as palestras técnicas, os participantes do evento, as empresas que colaboram com o SINASE, para que o nosso ouvinte conheça um pouco e possa também ansiar por tê-lo um SINASE em Florianópolis. Muito legal, Celso. Bom, a realização em Florianópolis, como a realização de qualquer evento, depende de alguns detalhes, né, de logística, de estrutura, de patrocínio. Então, assim, a vontade de fazer em Florianópolis é grande, então podemos até aproveitar esse momento para já começar a tratar aqui de como a gente pode realizar para 2014 um SINASE aqui em Florianópolis. Vai ser um prazer, uma honra para a gente fazer isso. E a TV Floripa vai estar lá filmando. A TV Floripa dando a cobertura aqui para a gente, excelente. O modelo do SINASE, a gente, ao ter concebido o SINASE, foi a partir da constatação de que, assim, quase tudo em termos de evento técnico no Brasil, quase tudo, né? Claro que não tudo, mas a maioria das coisas ou acontece em São Paulo ou acontece no Rio. Fora desses dois centros, a gente tem iniciativas, a própria CE promove isso, mas se compararmos ao que tem em São Paulo e Rio, em qualquer outro lugar do Brasil é muito menos. E aí o que a gente percebia era as pessoas tinham que viajar até São Paulo para participar, ou até o Rio. Que nós decidimos, aí também inspirado no Milton Nascimento, né, que o artista tem que ir onde o povo está, né? Certo. Então a gente falou, bom, então ao invés de fazer todo mundo ir para São Paulo, vamos nós levarmos o evento até onde estão as pessoas. E daí surgiu essa ideia de fazer um roadshow, um congresso itinerante. A gente estaciona 2 dias numa determinada cidade, e ali promove um congresso técnico muito intenso, várias apresentações de diversos profissionais reconhecidos no mercado, vários temas. Quais são os principais temas que são... Então, o SINASE, a característica dele, a gente chama ele ser multidisciplinar. Então a gente trata de aterramento, trata de iluminação, trata de NR10, trata de compatibilidade eletromagnética, trata de automação predial, a gente trata de iluminação, a nova norma de iluminação, fala de LED. As principais autoridades que participam dele ministrando os cursos são também geralmente mestres, doutores na área. Pessoas, todas elas bem reconhecidas pelo mercado como sendo especialistas no setor. Temos o Jobson Modena, que é coordenador de comissão na BNT no tema de SPDA, de proteção contra descargas, de aterramento. O João Barrico, na área de NR10, que foi um dos redatores da NR10, é o nosso palestrante. Na área de iluminação, a Juliana Kawasaki, que é coordenadora da comissão da BNT, que trata de normas. E aí vai, a gente tem vários profissionais, todos feras, cada um na sua especialidade. E assim, é uma oportunidade única para aquela região estar recebendo ali, né, ao vivo, dos principais profissionais que temos no Brasil. Aqui. Esse ano já foi realizado o SINASE em quais cidades? Para 2013 nós começamos no Rio de Janeiro, depois em Porto Alegre. Nós vamos ter o próximo SINASE em novembro, SINASE mesmo, em novembro em Salvador. E temos agora em São Paulo, em setembro, um evento no modelo do SINASE, só que ele chama SINAP Sinasub. É um evento que é focado em painéis elétricos e subestações. E temos em outubro um evento que chama Sina 5410 Sinaluz, onde nós vamos ter um painel de 5410 e um auditório para tratar de coisas de iluminação. Realmente vocês vejam que é uma gama de informações, uma oportunidade ímpar para você conhecer de todas as particularidades da engenharia elétrica praticamente. São diversos expositores que se fazem presentes no SINASE, então você tem acesso às principais novidades, aos principais lançamentos de produtos participando de um SINASE. Então por isso que a Associação Catarinense de Engenheiros está em busca de trazer para 2014 um SINASE aqui e contamos muito com seu apoio, com a sua vontade de trazer o SINASE aqui. Convide lá os patrocinadores, que a CE estará de braços abertos para receber esse evento. Agora, para que a gente possa dar uma finalizada no nosso programa de hoje, também gostaria que você fizesse uma radiografia
sobre como que o Wilton Moreno Consultoria tem feito e procedido agora com uma consultoria na internet, com o HM News, o Minuto HM News, etc. Nos fale um pouco sobre esse seu projeto. Obrigado pela oportunidade, Celso. Esse é um projeto que nós colocamos no mercado em janeiro. É um portal da internet e esse portal ele é focado no setor elétrico, a gente procura falar de tudo. E a principal ferramenta de linguagem que a gente usa no portal é através da preparação de pequenos vídeos, nós chamamos de Minuto News. São videozinhos, cada um de 1 minutinho, falando de assunto técnico. Então vamos falar de aterramento, a gente prepara vários Minutos News, sempre com 1 minuto rigorosamente para explicar aterramento. Então a gente tem vários assuntos que a gente trata. Outro chama-se Audio News, um outro formato, que são como se fossem, são podcasts, são notícias, são diálogos como esse que nós estamos tendo aqui no formato de rádio e assim por diante. E a gente usa também como suporte a esse portal para divulgação, a página no Facebook. Nós estamos hoje já batendo em 8.000 curtirs no Facebook, que para a área elétrica é um número recorde. Impressionante. Não tem nenhum outro, nada na área elétrica com esse número. Então o projeto está indo muito bem, é um projeto novinho, é de janeiro, né? Então a gente está indo muito bem. E o objetivo dele é passar conteúdo técnico, só que numa linguagem moderna de internet. Por exemplo, agora no segundo semestre a gente vai estar lançando uns joguinhos para Facebook com tema elétrico. Então assim, esses joguinhos que a turma joga aí, só que nós vamos fazer joguinhos temáticos para Facebook elétricos. Será uma grande oportunidade para desenvolver, para as crianças poderem saber os riscos que a eletricidade tem que cuidar. Vejam que aqui no Brasil agora nós já temos aí uma situação nova em termos do mundo, como a tomada brasileira, que é diferente do que todos os outros países, mas que muito se falou, muito se discutiu, e que várias vezes o grande argumento é uma vida salva por causa de uma tomada daquela, já valeu. Então, são discussões que vêm há muito tempo sendo feitas, e uma oportunidade dessa, através da internet, através do Facebook, de interação, de um player, de um jogo, eu acho que é uma motivação, é uma forma de educar que você e a Wilton Moreno Consult têm sabido aproveitar muito bem e desenvolver. Nossos agradecimentos à sua presença muito aqui conosco. Foi uma honra para nós tê-lo aqui também. E estamos sempre à sua inteira disposição lá na Associação Catarinense dos Engenheiros, esperando ter os sinais aí. Muito obrigado, Celso. Obrigado mesmo.